Continuando a aula anterior, que eu passei todos os conceitos principais da química orgânica, vamos agora aprender a nomear os compostos orgânicos. Isso que eu vou explicar agora é utilizado em tudo que cobra química, sendo então para vestibulares, Enem e concursos públicos. O que é nomenclatura orgânica? A nomenclatura orgânica ela foi pré-estabelecida por uma organização internacional. Por quê? Para que fique uma linguagem só para todo o planeta Terra. Porque senão cada local ia colocar um nome diferente com as regras próprias para as nomenclaturas orgânicas. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a ciência ela tem uma linguagem só. Ela tem que ser acessível a todos, independente de qual país é, de qual origem é. Então, o órgão responsável em fazer essas normas internacionais na área da química é a IUPAC, essa aqui, ó, IUPAC, que significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, ela padronizou todas as normas da química orgânica para que fique mais fácil e fique uma linguagem mundial sobre os compostos orgânicos. O que cai no Enem? Quase todo ano, sempre cai alguma coisa da química orgânica, perguntando o nome, falando alguma coisa de metano, de alcanos, de alcinos. Então, é interessantíssimo que você saiba isso aqui, sem dúvidas, ok? Como que funciona a nomenclatura da química orgânica? Primeiro, ela é formada por prefixo, infixo e sufixo. Prefixo é o nome que vem antes. Este nome, eu vou passar daqui a pouco uma tabela para vocês. Através dessa tabela, vocês vão ter que ficar memorizando, repetindo em casa em voz alta, para ajudar na memorização, porque não tem outro jeito. Tem que memorizar os nomes prefixos, que é met, et, prop, but, pent. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso. Depois que a gente aprende os prefixos, vem o infixo. O que é o infixo? O infixo tem a ver com insaturações do composto orgânico. Se o composto orgânico tiver só ligações simples, só saturadas, você sempre vai usar a palavrinha an, de ligação simples, só uma ligação. Se o composto tiver uma ligação dupla, a palavra en. E se por acaso o composto tiver uma ligação tripla, você vai usar a palavrinha in. Aí pode acontecer e vai acontecer de um composto lá tiver duas duplas, vai usar dien. Duas triplas, din. E se for tudo simples, tem que colocar di, tri, in? Não, é só colocar an. Subentende que é tudo ligação simples, né? Lógico. Você vai informar que tem ligações duplas ou triplas só quando elas aparecerem e vai usar o infixo em in. Dien, din, trien, conforme for aparecendo. A gente vai treinar isso aqui daqui a pouco. E o sufixo, por enquanto, o nosso sufixo que a gente está aprendendo é em relação a hidrocarbonetos. O que é hidrocarbonetos? Compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Então, se só tem carbono e hidrogênio, então a gente vai aprender, o final é O. Hidrocarboneto, do final O, tá? Por enquanto, O. Próxima aula, nós já vamos ver outras funções oxigenadas e depois nitrogenadas. Aí a terminologia muda, mas para essa aula, sempre todo nome vai ficar com o final O, sempre. Aqui os prefixos. Essa tabela é essencial que você imprima, gruda em algum lugar aí que fica fácil de você visualizar e sempre estar memorizando, sempre repetindo em voz alta. Um carbono só. Se a cadeia tiver um carbono, met. Se tiver dois carbonos ligados, um carbono, met. Se tiver dois carbonos, et. 3 carbonos ligados, prop. Se forem 4 carbonos ligados, but. E daí em diante. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, et. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. Então, a sequência lógica vai ficar met, et, prop, but, pent, hex, et, oct, non, dec. Tem também a 11, um dec. Só que se você conseguir memorizar até a 10, excelente. Repetindo. Met, et, prop, oct, pent, hex, et, oct, non, dec. Repita várias vezes para você ficar craque nisso.
Isso aqui não tem jeito, é essencial que você aprenda. Já vimos os prefixos, agora os infixos. O que são os infixos? São os que aparecem no meio. Como eu já adiantei agorinha, é a palavrinha an, em, in. Em resumo é isso. An, ligações simples. Quando tudo é ligação simples, a gente junta a palavra, se caso for 3 carbonos, prop. An, só ligação simples. E vai sempre colocar o final, sempre aqui, ó. O final, para nós, por enquanto, é sempre final O. Então, O. Propano. Em. Olha aqui, se tiver ligação dupla. 3 carbonos, prop. Ligação dupla, em. Final O. Propeno. E se entre 3 carbonos tiver ligação tripla, palavrinha prop, de 3 carbonos. In, porque são 3 ligações. Usa a palavrinha in. E o final, ó. Então, esse aqui é o propino. Esse aqui, propino, propeno, propano. Tá vendo que é muito lógico? É como um quebra-cabeça. Você vai pegando as pecinhas e vai juntando. Por isso que é essencial. Primeiro, saber o nome da quantidade de carbonos, aquela que eu acabei de passar. Depois, saber que é só ligação simples, an. Se tiver dupla, em. Se for tripla, in. Se tiver duas duplas, de em. Se tiver duas triplas, de in. E daí em diante. E sempre, por enquanto, final, O. É basicamente isso. Para compostos abertos, tá? Aí, os hidrocarbonetos, eles possuem umas classificações gerais. Quais? Alcano, alceno, alcino e aromáticos. E eles também têm a classificação de ciclano e cicleno. Tá? Quando são compostos fechados. O que são alcanos? Alcano, al de aberto, tá? Aberto. An, só ligação simples. O, hidrocarboneto. Ou seja, são compostos que possuem carbonos e hidrogênios e entre carbonos possuem só ligações simples, como metano, etano, propano, butano, petano. Tá vendo que só teve uma variação na quantidade de carbonos? Tudo ficou o tempo todo? Isso quer dizer, então, que são ligações simples. E ele tem uma fórmula geral. Qual que é a fórmula geral? CnH2n mais 2. Por que essa fórmula geral? Porque quando você tem só ligações simples entre carbono e carbono, você pode prever qual que é a forma molecular. Como assim? Se eu te falo que eu tenho lá uma cadeia orgânica que possui 20 carbonos, quantos hidrogênios vai ter? Você vai ficar fazendo carbono por carbono, fazendo a ligação de 20 carbonos? É lógico que não. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Tá vendo esse N? Nesse momento aqui é 20, não é? O N aqui, ó, não vale 20? Então, os hidrogênios no alcano é 2N mais 2. 2 vezes 20, faz a continha. 2 vezes 20 dá 40. Mais 2, então vai ter quantos hidrogênios? 42. Para isso que tem a fórmula do alcano. Da mesma forma que tem do alcano, tem do alceno. Alceno, como a própria palavra já fala, cadeia aberta com ligações duplas, certo? Se tem, e é só uma ligação dupla, tá? Se tem uma ligação dupla, então o que vai acontecer? Tava tudo ligações simples. Na hora que forma uma ligação dupla, então diminui a quantidade de hidrogênios. Diminuiu 2 hidrogênios. Então a fórmula geral passa a ser CnH2n. Ou seja, usando o exemplo lá de 20 carbonos, se eu tiver 20 carbonos, para um alceno, ele vai ter quantos hidrogênios? Apenas 40. Porque de ligações simples passou a ter uma dupla. Então, se ele tem uma dupla, vai diminuir, óbvio, a quantidade de hidrogênios. Certo? Exemplos. Eteno. 2 carbonos. Uma ligação dupla. Então, esse aqui é o eteno. Et, 2 carbonos, ligação dupla em. Propeno. 3 carbonos, uma ligação dupla. But1eno. O que esse 1 tá aqui no meio? É o seguinte, gente. Quando ele tem a partir de 4 carbonos, você tem que numerar e informar aonde que está essa insaturação. Como assim? Dá uma olhada aqui nesse composto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Logo no comecinho aqui apareceu essa ligação dupla, concorda comigo? Aqui é uma ligação simples, nessa outra lateral.
Quando você for numerar e apresentar insaturações, a numeração tem que começar mais próximo da insaturação. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. Na hora de dar o nome, você primeiro coloca a quantidade de carbonos, total de carbonos, 4. Por isso que ficou but. O que quer dizer em? Quer dizer que entre o carbono 1 e 2 possui a dupla ligação. Por isso que vem em. Por que tem que ter um? Pode acontecer da ligação estar entre o carbono 2 e 3. Ficaria aqui, ó. Tem variação, muda o composto, muda propriedades, muda um monte de coisa quando a ligação dupla está em um local diferente, a partir de 4 carbonos. Por isso que é necessário você numerar. Uma coisa importante que eu sempre falo para meus alunos. Quando você der o nome, verifique se a partir do nome que você colocou, você consegue voltar à estrutura original. Por quê? Porque você vai ver se você colocou, você vai conferir se você colocou todas as informações necessárias para chegar àquele composto que foi colocado para você. Então, sempre confira, tá? Você vai perder um pouquinho mais de tempo, mas vai garantir a sua nota, que é o que interessa. E temos também alcinos. Os alcinos, olha só, de alcano para alceno já perdeu 2 Hs. E agora, para alcino, que são 3 ligações, perdeu mais H, não foi? Então, a fórmula geral fica assim, ó, CnH2n menos 2. Se eu tiver lá um exemplo com 20 carbonos, o hidrogênio vai ser 2 vezes 20, 40, menos 2, 38. Então, é um alcino com 20 carbonos, ele vai ter 38 hidrogênios. Exemplos. Etino. O que é et? 2 carbonos. Se tem 2 carbonos e tem a ligação tripla, etino, et 2 carbonos em ligação tripla. Prop. Prop são 3 carbonos, ligação tripla. Propino. No caso de 3 carbonos, vocês estão vendo que não apareceu numeração. Por quê? Porque de todo jeito, se a ligação tripla aparece aqui ou do lado de cá, vai ser carbono 1. Porque se aparecesse desse outro lado aqui, ó, se aparecesse aqui desse lado, eu ia começar a numeração aqui, não ia? Aí esse aqui que seria o carbono 1 e a ligação tripla seria 1 também. Por isso que não apareceu o número. Já aqui, quando são a partir de 4 carbonos, tem que numerar carbono 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque essa ligação tripla pode aparecer entre 1, 2 e 2, 3. Aí tem que aparecer a numeração certinha. Esse aqui de baixo, 4 carbonos but, 1 ino, porque quer dizer que entre o carbono 1 e 2 tem a ligação tripla. Ino, in, ligação tripla, final O, porque é hidrocarboneto. Lembrando que hidrocarboneto, porque possui na estrutura apenas carbono e hidrogênio. Agora vamos para as cadeias ramificadas e radicais. Cadeias ramificadas e radicais. Cadeia ramificada é aquele sentido assim, quando você pega o tronco da árvore, é o tronco principal. Os galhos que ficam de fora são as ramificações, também chamados de radicais, tá? Os mais utilizados, eu vou colocar aqui para vocês, é o metil, tá? Eu tenho lá a cadeia principal em zigue-zague, aqui de fora ficou tipo metil aqui, ó. Tá vendo? Etil, de novo, eu tenho lá uma cadeia em zigue-zague e aqui eu faço etil. CC. Etil é o C2H5 e também posso escrever CH2, CH3. Propil. O propil é C3H7. Tem uma cadeia grandona lá, eu coloco assim, ó. CH2, CH2 e aqui o CH3. Tá vendo? É uma sequência de carbonos. Vocês observaram uma coisa? Que quando é ramificação, a terminologia mudou. Qual que é a terminologia? IU. Então ficou IU no final. Toda vez que você olhou o composto orgânico, tem lá a palavrinha IU no final, então você já sabe que isso é uma ramificação, também chamada de radicais, tá? Porque fica de fora da cadeia principal. Você nomeia do mesmo jeito que você nomeia a cadeia principal, ou seja, usando a palavra met, et, prop, but, daí em diante.
An, em, in, vai acontecer. A maioria das vezes a gente pega uma ramificação, a gente pega a cadeia principal, de forma que a ramificação fique só com ligações simples. Mas nem sempre isso é possível. Aí você pode colocar a palavrinha em, para mostrar que tem a ligação dupla na ramificação. E sempre o final você vai colocar il.